Olá, sejam bem-vindos. Este é O Tema é Direito, um programa do curso de Direito da Universidade Franciscana. Não deixe de mandar suas sugestões de pauta para cbisaia@gmail.com, esse e-mail aparece na sua tela, e faça suas sugestões de convidados, temas específicos, todos eles relacionados ao mundo jurídico, porque, como sempre digo, este é o foco central deste programa. A minha convidada de hoje, com muita satisfação, recebo aqui Cristiane Pauli de Menezes, professora do curso de Direito da Universidade Franciscana. Seja bem-vinda. Obrigada, professor. Olá, é um prazer estar aqui hoje no programa da TV UFN. Vamos conversar um pouquinho sobre a realidade das empresas da cidade e aproveitando e linkando com isso, com a questão da recuperação judicial. Na verdade, inicialmente eu queria que tu explicasse um pouquinho isso, tá? Como funciona para as empresas que se veem numa situação delicada e precisam resolver, né, essa situação com seus credores? O que a legislação dispõe a respeito disso? Queria que tu explicasse para o nosso telespectador, considerando que muitos deles não são da área jurídica. Claro. Professor, a primeira coisa que tem que ser dita é que atualmente o Brasil ele vive em um momento de crise. Quando se estuda os números de recuperações judiciais, de falências que estão aparecendo no Poder Judiciário, a gente consegue ver isso numa visão muito macro e não numa visão só santamariense. Mas, obviamente, Santa Maria também está dentro desse contexto. Hoje, nós podemos falar, por exemplo, dos últimos 10 anos, em Santa Maria nós temos mais de 30 processos de falência, somando as falências que não foram motivadas por vontade da empresa, ou seja, algum credor que não recebeu o seu pagamento foi lá e requereu ao Poder Judiciário um pedido de falência de uma empresa, ou mesmo os casos de um empresário que vislumbra que não está num momento mais de superação, que ele não vai mais conseguir entrar no giro do seu caixa e aí ele pede para o Poder Judiciário o que nós chamamos de autofalência. São mais de 30 nos últimos 10 anos. Isso deve ao quê, assim, na tua concepção? Tu acha que o momento, a crise econômica global acaba afetando o nacional, que acaba afetando o regional, né, o municipal? Com certeza, a crise global ela é um reflexo. A crise nacional ela acaba sendo, sim, trazida como um dos elementos. Até é importante falar, né, fazendo uma análise aqui também dessa situação. Nós temos hoje uma legislação tratando da falência e da recuperação judicial, que é a Lei 11.101 de 2005. Ali nós temos os dois procedimentos. Para quem não é do direito entender, o que é fácil de explicar é o seguinte: recuperação judicial é uma jurisdição voluntária de uma empresa. Significa dizer, a empresa verifica que ela está em um momento de crise econômica e pede um auxílio para o Poder Judiciário para poder fazer o que nós chamamos do turnaround, ou seja, dar a volta por cima naquela crise. Isso é muito importante de se compreender que um dos requisitos para que essa empresa possa obter a concessão desse pedido de recuperação é que ela explique os motivos da crise. E ali a gente consegue verificar isso. A crise global, nacional, agora. Não se pode deixar de lado um fator primordial na maioria dos casos, que é a má administração da empresa, a má gestão, a falta de profissionalização, às vezes o que leva lá na frente a uma mistura patrimonial, né, uma desconsideração de uma personalidade jurídica, porque às vezes o patrimônio da empresa se confunde com o dos sócios e, enfim, ela é levada de uma forma não tão empresarial quanto a legislação gostaria que fosse. Então, é um reflexo. Nós podemos dizer que é um somatório de questões, mas que sozinha a crise, muito dificilmente ela consegue ser elencada como o fator que levou aquela empresa àquela situação. Agora, esse é um fenômeno, né, que é bastante comum, a falta de organização, inclusive jurídica, de empresas, mas isso se revela em outras organizações também, né? Nós temos exemplos aí dos mais variados possíveis, como essa falta de consulta prévia jurídica, ela pode levar a esse tipo de, entre aspas, derrocada aí, no caso das pessoas jurídicas. Mas eu te perguntaria assim, como é que tu está vendo a questão lá no penal a gente chamaria isso de ressocialização, né? O retorno da pessoa a uma situação anterior. Tu vê isso acontecer, essa ressocialização, entre aspas, essa reconstrução, a partir do momento em que as empresas pedem auxílio ao judiciário ou socorrem do judiciário na tentativa de
pactuar com seus credores, por exemplo? Muito boa a tua pergunta, professor. A gente agora desenvolveu um estudo dos últimos 5 anos para tentar fazer um mapeamento em Santa Maria. Na verdade, foi uma orientanda minha que decidiu tentar entender, nos últimos 5 anos, de todas as empresas que fizeram pedido de recuperação, saber se elas conseguiram dar o que então nós estamos chamando de turnaround, ou se elas tiveram o que se chama da convolução e falência. Quer dizer, pediram esse auxílio do Poder Judiciário e não conseguiram alcançar essa volta por cima. O que nós conseguimos identificar é uma coisa bastante peculiar em razão da legislação. O legislador, quando ele determinou quais seriam os pressupostos de uma recuperação judicial, ele imaginou que em 180 dias a empresa poderia reunir-se numa Assembleia Geral de Credores com seus credores e ali delinear o seu fim, ou seja, ou o plano dela era aprovado e os credores vão receber da forma que foi previsto, ou os credores vão dizer que não, e aí nós temos a decretação da falência da empresa. Acontece que, ao trazer esse estudo, nós conseguimos verificar que aqui em Santa Maria, e isso a seguir é algo que a gente já percebeu que acaba ocorrendo em todo o país, esses 180 dias são uma utopia. Esses processos, nos últimos 5 anos, nós podemos verificar que dos mais de 15 procedimentos de recuperação judicial que foram trazidos até o Poder Judiciário, menos de 5 foram julgados. Chegaram até o final. Sim. E desses 15, 3 tiveram a convolução e falência. Ou seja, não conseguiu alcançar o objetivo. Sim. Mas pende de mais da metade o resultado para eu poder chegar aqui hoje e dizer assim: tantas empresas deram a volta por cima, tantas quebraram, porque o Poder Judiciário, para essas questões, ele acaba sendo moroso, diante das tantas peculiaridades que envolvem esses casos, né? Sim, sim. E, às vezes, em 5 anos, essa empresa ainda está se utilizando desses benefícios da legislação, numa perspectiva de levar isso a uma votação dos seus credores. O que te levou a trabalhar com isso? Isso caiu de paraquedas para ti? Porque realmente, assim, tu demonstra que tu tem um domínio sobre esse assunto e é interessante, né? A gente ouvir essa perspectiva da técnica jurídica a respeito desse tema que é tão interessante, tão importante. O que te levou, assim, a incorrer nessa atividade? Isso aconteceu por acaso para ti? A gente brinca que no direito, né, às vezes os alunos eles demoram muito tempo para conseguirem se encontrar em uma área, porque como todo mundo brinca, o direito ele abre aquele leque de possibilidades no sentido de que ele te mostra da filosofia ao penal, do penal ao administrativo. A faculdade, para mim, passou a fazer sentido no 7º semestre. Quando apareceu o direito empresarial, eu me identifiquei de pronto a ponto de fazer a 2ª fase da OAB em direito empresarial. Sim. E, posteriormente, aqui na UFN, eu fiz uma pós-graduação de temas emergentes do direito empresarial em 2011. Sim. E esse tema caiu para mim com 2 questões, né? Com a professora Francine Feversani, que hoje é minha sócia, e com o professor Ricardo Negrão, que é desembargador de São Paulo, referência na área de direito falimentar, que veio aqui para a UFN ministrar aula e no momento que ele falava, eu me vi querendo fazer isso, assim. Então, hoje, essa profissão de administrador judicial, ela causa muita estranheza, né? No sentido de que nós não escolhemos clientes, o Poder Judiciário é quem nos nomeia para essas atividades, né? Nós temos munus público, trabalhamos a partir dessas questões lá delineadas no artigo 22 da Lei de Falências. Então, é algo sui generis, mas para mim muito caro, assim, muito encantador. E é uma área realmente que tem a sua complexidade, né? E a gente vê que não é uma área tão investigada, assim, pelo pessoal que trabalha com o direito, né? Não é uma área complicada essa, bastante complicada, talvez pela sua técnica e pela dificuldade que é realmente atingir um objetivo interessante aí. E eu queria voltar nisso. Ali atrás, quando tu falasse na dificuldade dos processos terminarem ou na geração da derrocada, da quebra efetiva da empresa ou na sua ressocialização, que nós adjetivamos assim, brincando, né? A que se deve isso, assim, essa dificuldade desses processos andarem e terminarem na tua concepção? Isso é devido exclusivamente a questões processuais, a um número excessivo de incidentes que acabam protelando o andamento, porque a gente sabe que existem subterfúgios técnicos para que isso aconteça, né? Ou é da natureza desses processos mesmo, a demora? Como tem outros exemplos vários.
Claro. que também revelam isso. Professor, hoje está sendo bastante discutido um novo projeto de lei, que é datado do ano de 2018, que partiu do Ministério da Fazenda e que ele acaba tentando adequar a realidade fática do que hoje acontece nesses processos, destacando isso em prazos. Explico. O que acontece hoje? Eu acho que são algumas vezes, obviamente, alguns advogados, eles utilizam de alguns subterfúgios para fazer com que essa delonga aconteça, porque ela vai beneficiar aquela empresa, aquele grupo recuperando ou aquela empresa recuperanda. Eu dou um exemplo. No momento que há o processamento da recuperação judicial, uma das obrigações do juiz é decretar o stay period, ou seja, por 180 dias param todas as ações de execução contra aquela empresa. Vê, na letra da lei se diz que esse prazo de 180 dias ele é improrrogável. E hoje, o que a gente tem na prática é simplesmente algo que modificou de forma total o que a legislação previu. Porque o que se diz? Olha, quando se previu 180 dias de stay period, nada mais era do que permitir que essa empresa, nesses 180 dias, pudesse parar de ter que se preocupar com ações judiciais tentando buscar o seu patrimônio, que é utilizado justamente para poder fazer girar o dia a dia dessa empresa. E hoje, então, a partir de uma construção jurisprudencial, o STJ já se manifestou sobre isso, tu tens a prorrogação do stay period, até no mínimo quando vai acontecer a Assembleia Geral de Credores. Sim. Tem casos que se consegue prolongar a finalização da relação de credores e fazer com que essa Assembleia aconteça lá no 4º ano de processo. Então, às vezes existe um jogo, né? Obviamente, muito bem pensado, de forma estratégica pelos advogados, mas outras vezes, bem como foi dito por ti, obviamente a gente tem essa quantidade absurda de incidentes. A administração judicial, quando ela recebe a relação de credores, que é obrigatória a empresa apresentar, ela precisa dizer quando ela faz o pedido quem são seus credores, nós não podemos partir do pressuposto que aquela relação é verídica. Porque N situações podem ser montadas ali, né? N questões podem acontecer. Então, a importância da contabilidade justamente junto disso. A gente precisa pegar o livro razão de uma empresa do dia que ela fez o pedido e fazer uma conferência, né? Nós precisamos fazer um pequeno intervalo, mas me interessa muito voltar aí nessa suspensão das execuções, porque realmente isso aí dá uma sobrevida para o empresário, né? Talvez seja uma grande sacada aí, inclusive, nesse tipo de pedido. Vamos fazer um pequeno intervalo, coisa rápida, a gente já retorna, pode ser? Então, como disse, é super rápido, não saia daí. 30 segundos. A Universidade Franciscana traz sua experiência e qualidade no ensino superior agora para a educação à distância. Ofertamos cursos de licenciatura em Geografia e em Pedagogia, além de cursos tecnólogos em Gestão de Recursos Humanos, Gestão Comercial, Gestão Financeira, Processos Gerenciais, Logística, Negócios Imobiliários e Marketing. Os professores são mestres e doutores e a EAD tem nota máxima na avaliação do MEC. Os materiais educacionais são interativos e podem ser acessados em computador pessoal ou celular, em qualquer momento do dia. A escolha pela modalidade EAD reduz custos com deslocamentos e flexibiliza horários para o estudo. Os polos da UFN são as próprias escolas de educação básica da Rede Scalifra e contam com biblioteca física, salas de estudo e espaços de convivência com acolhimento do ambiente franciscano. Estude na UFN Digital e construa sua trajetória com conhecimento de verdade. Retornamos com o tema É Direito de hoje. Este é um programa do curso de Direito da Universidade Franciscana. Registro que esse programa está na 6ª temporada e tem a oportunidade de levar até a sua residência discussões envolvendo o direito, temas jurídicos. Esse é o foco central deste programa. Aliás, você pode mandar suas sugestões de pauta para cbisaia@gmail.com, esse e-mail aparece aí na sua tela. Confesso que temos recebido uma série de e-mails, todos eles sugerindo pessoas, sugerindo temas específicos, porque como sempre faço questão de fazer referência, esse é o foco central deste programa. Hoje converso com a professora Cristiane Pauli de Menezes, professora aqui do curso de Direito da UFN. O que tu está achando aqui do curso de Direito da UFN? Vamos mudar um pouquinho do rumo da nossa conversa. Eu sei que tu entrasse agora, né, a grande contratação de 2019,
E quem assistiu o primeiro bloco pode perceber isso. O que tu tá achando do curso, da instituição? Acho que vamos aproveitar esse momento para falar um pouquinho sobre isso. Claro, também. em primeiro lugar é uma grande honra, né, poder fazer parte desse time, uma faculdade, uma universidade agora, com 20 anos de história no curso de Direito, né, referência em todo o Rio Grande do Sul, no Brasil. Então é algo que me fez crescer muito profissionalmente, poder dizer que faço parte aqui desse time UFN, né? O clima aqui na universidade é muito bom, tudo muito organizado, a biblioteca é extremamente atualizada em relação aos livros das disciplinas que hoje estão comigo, né? Que além das disciplinas no curso de Direito, estou tendo a grata surpresa, né? E honra de poder participar também de algumas disciplinas de legislação empresarial no curso de Contábeis e Administração. Então, acredito que só venha me fazer crescer e é incrivelmente bom fazer parte de toda essa universidade. O curso de Direito ele é um curso muito grande, né? Ele tem essa necessidade também de atender os outros cursos dentro do conceito de parceria acadêmica que a gente tem aqui. Então, nós cedemos nossos professores, tu é uma delas, para o curso de Administração, Contábeis, etc. E no teu caso, essa cedência é interessantíssima, porque tu tem a oportunidade de levar até os alunos da Administração, da Contábeis, toda a experiência que tu tem com esse ramo tão complexo do direito, que é o ramo da recuperação judicial, do direito falimentar como um todo. Mas seja bem-vinda, então, né, Cristiane? É importante dizer isso, assim, a gente já pôde perceber que tu agregou muito um corpo docente muito qualificado, que já era muito qualificado, né? Que foi paulatinamente sendo lapidado nesses 20 anos, é bastante tempo já, né? Então, 20 anos não é de uma hora para outra que acontece esse lapso temporal, e nesse período todo, o que vem acontecendo aqui é muito trabalho, com muita seriedade, e é o que faz da UFN, né, juntamente, obviamente, com os outros cursos, essa instituição incrível que se transformou também nesse período, né, de excelência, de ponta de pesquisa, e nós, enquanto curso de Direito, também a gente fica muito satisfeito com tudo isso, porque, né, é um curso que cada vez mais conquista resultados interessantíssimos. E um dos últimos, não posso me furtar de falar sobre isso, nós acabamos de conquistar o 4º lugar no estado do Rio Grande do Sul, no exame da OAB. Isso realmente, assim, é de se elevar a um patamar, né, de muita importância. Porque ficar na frente de uma série de instituições, inclusive públicas, um curso de Santa Maria, né, o 4º lugar no estado do Rio Grande do Sul. Hoje eu não saberia dizer quantos cursos de Direito existem no Rio Grande do Sul, talvez uns 20 e poucos, 30, mas é um número extremamente interessante esse, né? A 4ª instituição que mais aprova aluno na prova da Ordem dos Advogados do Brasil no estado do Rio Grande do Sul. É um número muito expressivo esse para a gente. A gente está preparando uma série de atividades para elevar isso ao lugar que merece, né? E isso é fruto dessa organização toda aí de 20 anos, de um trabalho sério desenvolvido, que vem desde a reitoria até a coordenação, passa pelos professores e chega nos alunos, que também, por óbvio, e muito fizeram a sua parte, né? Num exame cada vez mais complexo, que seleciona muito, né? Então, eles realmente, esse pessoal aí que foi aprovado nesse último exame e que gera esse número e que leva, então, o curso a esse 4º lugar, ele está preparado para o enfrentamento da contingência jurídica em sociedade. E a gente sabe que o número de casos, né, fáticos vem aumentando cada vez mais. Agora, é importante dizer também, e desculpa tirar o tempo da nossa conversa sobre isso, mas acho que é importante a gente dizer que os nossos egressos, esses advogados agora, eles também estão se preparando para questões extrajudiciais. Eu acho importantíssimo falar sobre isso. Nós temos que, né, em uma união de esforços, evitar o acúmulo de processos, evitar que a situação chegue até o judiciário. Nós temos que evitar isso. Eu, particularmente, venho falando muito nas minhas disciplinas isso. É a necessidade de cada vez mais, a gente vem fazendo muito isso aqui, mas de cada vez mais a gente reforçar, né, esse objetivo de tentar resolver a situação no âmbito extrajudicial. Seja numa junta específica para isso, seja com medidas de conciliação, de arbitragem, etc. E eu sei que na tua área isso também aparece, não é verdade? Claro. Professor, vou lhe pedir um link aqui, só para chegar nesse ponto, que eu acho que é importantíssimo, trazendo o que a gente tinha acabado de conversar, sobre a minha experiência agora com a contabilidade e administração. Por quê? Porque a legislação falimentar, ela justamente falou que quem seria, pensando assim, de forma destacada, quem seriam os profissionais aptos
para poderem figurar enquanto um administrador judicial. E ela disse, o advogado, o administrador e o contador, preferencialmente. Isso. E uma coisa importante de ser dita, a profissão que eu escolhi, junto de toda a equipe do escritório, ela não me permite trabalhar sem o auxílio de um contador. Brinquei essa semana com os alunos da Contábeis que eu ainda quero fazer o curso de Contábeis, porque eu ainda me sinto incomodando muito os contadores que nos assessoram, porque são 3 nichos profissionais que, se eles pudessem estar casados em uma só pessoa jurídica ou em uma pessoa física, eles deixariam de forma completa todas essas atenções. Então, só para fazer um link em relação a isso, que eu comentei com eles que é um novo nicho, inclusive, não só para quem é do direito, é um nicho profissional para quem é da administração e para quem é da contabilidade. Obviamente, vai precisar também se agarrar num profissional do direito, assim como eu preciso me agarrar num profissional das ciências contábeis e da administração, mas é muito interessante. E essa nova cultura de se pensar em deixar o poder judiciário um pouco de lado, ela demorou para acontecer no Brasil, no sentido de que o Brasil ele tem uma cultura litigiosa, né? Nós podemos perceber que brigas de vizinho terminam no Poder Judiciário, que algumas questões de trânsito, né, que não precisariam nem de uma buzina, elas acabam terminando na mesa do Poder Judiciário, para que o Poder Judiciário tenha que dizer quem ali extrapolou ou não, e, enfim, na sua atitude. Na legislação falimentar, nós também temos isso, que são os processos de recuperação extrajudiciais. Um dado muito triste para se trazer aqui de Santa Maria, e ele também reflete o cenário nacional. Nós não tivemos, nos últimos 10 anos, aqui em Santa Maria, a notícia de uma recuperação extrajudicial. Óbvio que esse dado ele não é oficial, porque nós não temos como confiar. O Poder Judiciário ele não vai receber esse dado da forma que nós podemos verificar nos processos que são judicializados, mas sim, nós teríamos, né, que saber dessa utilização de alguém. E aí entra um personagem muito importante. Quando nós falamos em mediação hoje, nós temos a mediação empresarial, que é justamente quando a gente pensa no direito empresarial de forma macro, né? O que leva alguém a ter uma sociedade? Affectio societatis. Às vezes, quando isso está quebrado e quando reflete, às vezes, numa própria crise econômica, que a sociedade vai bem com a affectio societatis, mas ela não consegue mais ter um diálogo com seus credores. Essa figura do mediador empresarial ela é muito importante. A legislação ainda hoje, ela traz mais benefícios para quem vai fazer o pedido judicial, que é justamente onde nós estávamos falando ao final, antes do primeiro bloco, né? Sim. De trazer esse stay period, de dar esse respiro para a empresa, dela poder saber que ela não vai ter a retirada dos seus bens essenciais à atividade, falando até de cessão fiduciária de recebíveis, né? Cartão de crédito, os bens como os seus imóveis, os seus automóveis. Então, é bastante interessante. Eu vejo isso tudo como uma questão cultural. Nós temos, e os professores eles têm uma função muito importante nisso, né? De criar a cultura da solução de controvérsia na via extrajudicial. Nós temos inúmeros casos em que isso é possível e não é utilizado ainda. Vou puxar a brasa um pouquinho mais para o meu lado, ali com a questão do inventário, por exemplo, que é o que eu faço mais. Ali, sei lá, de 10 inventários, 8, 9 poderiam ser resolvidos no âmbito extrajudicial. E não acontece isso. Parece que existe um grau de confiabilidade e não se desnatura isso, né? Com todo respeito à estrutura do Estado, do Judiciário, etc. É possível e eles mesmos desejam isso. O próprio Estado deseja isso e o Judiciário, quando o Estado a se manifestar também, em inúmeras manifestações, fala a respeito da necessidade das pessoas darem conta desses mecanismos extrajudiciais e de buscarem isso. E nós, em sala de aula, temos um dever aí, né, talvez até constitucional disso, de estimular cada vez mais, de formar os nossos alunos cientes dessa compreensão. Te confesso que nesse curso está acontecendo isso, porque aqui nós temos várias disciplinas que fazem parte da matriz curricular obrigatória, né, como negociação, como as alternativas, outras solução de conflitos, em que existem professores específicos e capacitados para desenvolver esse assunto, e ali se gera todo um estímulo, né, e uma importância de se evitar o judiciário, de se evitar que o seu processo entre nos números e seja mais um, e por aí vai. E o Poder Judiciário hoje, e isso até é difícil da gente explicar, tanto para clientes quanto para alunos, né? O Poder Judiciário, ele acaba tendo que ter uma reação
a essa quantidade de processos. Por exemplo, vai explicar o que é hoje o mero de sabor. Tem pessoas que Exato. ficam extremamente ofendidas dizendo, mas não é um mero de sabor para mim. Claro. Né? Isso é algo que me trouxe um dano, que me trouxe uma sensação de tristeza. Porém, de outro lado, nós precisamos fazer essa autocrítica de entender que se o Poder Judiciário não cria alguns mecanismos como esses, ele acaba não conseguindo dar vazão ao número de litígios que bate lá na porta. Dentro do direito empresarial, não só a recuperação judicial, extrajudicial, mas eu penso muito na liquidação de uma sociedade. No momento que quebrou o affectio societatis e alguém tem que sair. Bom, procedimento especial civil vai ter lá apuração de haveres. Nossa, isso poderia ser conseguido. Contrata uma empresa de administração para fazer uma valuation da tua empresa, Claro. quanto ela vale, né? Vamos tentar acertar os pontos aqui. E a gente percebe que hoje, justamente na linha do que você falou, as pessoas, elas sentem-se abraçadas pelo Poder Judiciário no sentido Claro. de dizer, o que vai sair daqui é justo. É. E acontece que o processo nada mais é do que um jogo. Às vezes o que tu entendes por justiça, se você não conseguiu demonstrar, não conseguiu provar, ou se você estava Claro. equivocado juridicamente em algumas concepções, isso vai refletir no resultado e vai também te dar uma sensação, né, não esperada. Queria agradecer a tua presença aqui, te parabenizar pelo ingresso aqui no curso, na instituição, dizer que as portas do programa estão sempre abertas a ti e seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Agradecemos a você também pela audiência e fique ligado nos próximos programas da TV da Universidade Franciscana. Até a próxima.